Oi, tudo bem? Então, eu vim fazer esse vídeo porque eu tentei por 5 vezes fazer a transmissão da live e não foi possível. A internet ela realmente não está colaborando e eu gostaria muito de falar as coisas que eu pensei em falar hoje. Eu não queria ter que escrever isso. Eu estou bem irritada assim com essa questão da internet, é muito frustrante para mim. Contar com um serviço que você na verdade não pode contar, e eu vou ter que lidar com essa frustração, mas eu vou fazer isso depois, porque eu acho que o que eu quero dizer para vocês é bem bacana assim. Pelo menos é algo que tem ocupado os meus dias e as minhas reflexões sobre mim mesma, e eu acho que talvez sirva para vários de vocês. Eu tô lendo um livro, esse livro aqui, ó. Tadá! Eu inclusive postei uma foto dele, vou mostrar pertinho para vocês anotarem aí as referências, tá? Eu postei uma foto dele lá no Instagram e compartilhei no Facebook, dizendo que eu ia começar essa nova leitura essa semana, e eu comecei hoje, e falando do quanto isso fala com o meu coração, né? Do quanto para mim é importante pensar em criatividade nesse momento. Isso é parte do meu autoconhecimento e principalmente da minha autoaceitação. E aí é exatamente sobre isso que eu vim falar com vocês, sobre autoaceitação, sobre medo, na verdade, né? Inclusive lá na live eu tinha colocado, na minha tentativa de live, eu tinha colocado o título, né? Vida criativa sem medo, ou com medo mesmo, ou só sobre medos, ou sobre coragem, ou sobre escolhas. Vocês escolhem aí a legenda que for mais compatível com o momento de vocês. Qualquer uma dessas serve. Então é assim, eu comecei a ler esse livro hoje, e tem um trechinho aqui em que ela faz uma lista, a Elizabeth Gilbert, que é a mesma autora de Comer, Rezar, Amar, que vocês já devem ou ter lido o livro ou ter assistido o filme com a Julia Roberts. É um filme lindo, embora eu acho que ele não é nem um terço do livro, em termos de, de sensibilidade assim, do que nos toca, né? E aí ela faz uma lista de possíveis medos que impedem as pessoas de viverem uma vida criativa. E aí, eu lendo essa lista, né, de medos, e pensando na afirmação anterior dela, que dizia que viver criativamente é um caminho para os corajosos, e que quando a coragem morre, a criatividade morre também. Querem helicopterizar os carros com as buzinas, não está funcionando. Então, que quando a coragem morre, a criatividade morre junto, eu fiquei pensando, eu sou corajosa então, porque eu sou muito enfrentona. Não só porque eu sou enfrentona, assim, quando eu tô me sentindo realmente muito fragilizada, muito vulnerável, eu procuro sustentar as minhas forças até o que for possível, até o limite do que é possível para mim. Não que eu não peça ajuda, tá, gente? Inclusive, o tipo de ajuda tem uma certa hierarquia, assim, no meu entendimento, mas isso é assunto para outro momento. Eu peço ajuda, isso é importante de ressaltar. E aí, na página 19, quem tiver o livro pode conferir essa listinha aí de medos. Eu fui lendo e eu fui me identificando com vários deles, apesar de, no momento em que ela diz que viver criativamente é um caminho para os corajosos, eu ter pensado, eu sou corajosa, porque eu realmente tenho como uma grande característica minha a criatividade. Em um dos meus processos terapêuticos, que no final das contas eu tive que filtrar muito o que me foi dito naquele processo terapêutico, foi bem difícil assim para mim sair dele, mas em um dos meus processos terapêuticos, um dos grandes avanços que eu tive foi a ideia, gente, tá demais, não tá? Foi a ideia de que
tudo aquilo que eu decido fazer, eu faço bem. Isso pra mim, gente, pode parecer assim, arrogância, prepotência, mas para eu conseguir reconhecer que eu sou uma pessoa sim criativa e que tudo aquilo que eu me disponho a fazer, eu faço dando de mim o melhor que eu tenho, isso para mim foi um processo muito doloroso de aceitar, porque todas as minhas crenças vinham à tona, todas as coisas que eu ouvi quando criança. E assim, quando eu falo que quando eu ouvi quando criança, eu não estou culpando ninguém, eu estou apenas falando de um contexto familiar, escolar, que não favoreceu uma autoestima consolidada em mim. Eu não estou culpando ninguém, eu não estou lamentando por absolutamente nada. Eu e a minha criança interior, a gente está se entendendo, então eu quero só deixar claro isso, tá? Eu estou dizendo só que o contexto, ele não permitiu isso. Aquelas pessoas da minha infância, sejam meus familiares ou meus professores, eles também estavam oferecendo o melhor deles, né? Mas, quando eu pensava no meu processo, naquele processo terapêutico antigo, que eu tinha múltiplos talentos, imediatamente isso despertava todas as vozes da minha infância que diziam que eu não sabia, que eu não era boa o suficiente, que eu era bonitinha e amorosa, mas não muito inteligente. Então essas coisas que as pessoas diziam a partir do seu ponto de vista, pelas razões que não me interessam, porque elas não vão me ajudar em nada, e porque também eu já ressignifiquei várias dessas afirmações na minha vida depois desse processo terapêutico, essas coisas elas vinham muito fortemente em mim. Então eu tive muito medo de me assumir como uma pessoa criativa, e aí eu fui procurar uma profissão que atendesse então a minha necessidade de estar em contato com as pessoas e de ter uma certa liberdade de ação na minha atuação profissional, que não era exatamente aquilo que as pessoas esperavam que eu fizesse, mas a princípio também não era nem de perto nem de longe aquilo que eu gostaria de ter feito. E aí eu por muito tempo fui uma profissional frustrada. E eu fui frustrada por quê, gente? Porque eu tinha medo, muito medo de assumir que eu queria coisas diferentes. E eu precisei aprender que querer coisas diferentes não era errado, e que realizar coisas diferentes concomitante ao exercício da minha profissão também não era errado. Ter escolhido aquela profissão e querer coisas diferentes não eram fatos incompatíveis, não eram fatores incompatíveis na minha vida. E aí quando a Elizabeth Gilbert ela fala sobre esses medos, eu percebi que eu ainda tenho muitos medos, e que esses medos eles estão ainda intimamente relacionados com aquilo que eu falei para vocês ontem, que é a minha lei pessoal, e eu ainda me pego às vezes paralisada por esses medos que são muito antigos. Então, alguns dos medos com os quais eu me identifiquei foram os seguintes: você tem medo de ser rejeitado, criticado, ridicularizado, incompreendido, ou pior de tudo, ignorado. Você tem medo de que alguém já tenha feito melhor. Você tem medo de que todo mundo já tenha feito melhor. Você tem medo de que alguém vá roubar suas ideias e por essa razão acha melhor mantê-las escondidas para sempre no escuro. Você tem medo de não ser levado a sério. Calma que tem mais medo. Você tem medo de que seus sonhos sejam considerados tolos. Você tem medo de um dia olhar para trás e ver que seus esforços criativos foram uma enorme perda de tempo, empenho e dinheiro. Você tem medo de não ter o tipo de disciplina necessária. Você tem medo de não ter o tipo certo de treinamento ou formação, sempre. Você tem medo de ser considerado um mercenário, um idiota, um amador ou um narcisista? Muito. Você tem medo de magoar sua família com o que possa vir a revelar?
Agora minha família vai querer saber o que eu tenho a revelar, mas eu não vou revelar. Você tem medo do que seus colegas dirão de você? Sim! E você tem medo de não ter nenhum sucesso? Tem um montão de outros medos, tá, gente? Eu não me identifiquei com todos, é uma lista bem grandinha e ela disse que ia parar aqui porque ela não tinha o dia todo para ficar escrevendo sobre medo e porque também é meio deprimente ficar falando sobre medo. Eu recomendo muitíssimo a leitura desse livro, embora eu tenha acabado de começar, eu tive excelentes referências dele e eu acho que o bacana desse livro é a ideia de que você não precisa ser um artista, você não precisa ser do circo, você não precisa ser poeta, você não precisa ser um pintor, um cantor, qualquer coisa, para você ter uma vida criativa. Qualquer pessoa pode levar uma vida criativa. Então eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. E aí, gente, quando eu me peguei me identificando com esses medos, me identificando assim, reconhecendo que esses medos eles ainda estão presentes, né? Alguns deles com bastante força. Eu fiquei pensando no que eu ouço muito outras pessoas falando, assim, que o oposto de medo não é coragem, o oposto de medo é amor. E o medo, se ele não é amor, ele é um pedido por amor. Né? Então, o meu medo, ele não deixa de ser um pedido por amor, ele não deixa de ser uma necessidade que eu tenho e que eu preciso respeitar, mas eu não posso e não devo e não quero, principalmente, me identificar novamente com esses medos a ponto de eles me paralisarem. Quando eu me inscrevi no Decola Lab, e assim, desculpa estar falando muito sobre esse assunto, mas é que é um momento que para mim é de muita transformação realmente esse. Quando eu me inscrevi no Decola Lab, eu fui morrendo de medo. Eu tô com medo do valor das parcelas, eu tô com medo de chegar lá pelo meio do curso e pensar assim, não tô dando conta. Não, faz, 3 semanas que eu não assisto um vídeo, que eu não faço um exercício. Eu tô com medo. Eu tô com medo de descobrir que eu não sei exatamente o que eu quero fazer. Mas eu tô indo. Eu tô indo porque eu tô agindo com o coração. Porque se tem uma certeza que eu tenho na minha vida, é que eu tenho muito amor em mim. E que tem muito amor no mundo para todos nós. E uma coisa pela qual eu sou extremamente grata é por ter uma característica que já foi motivo de muitas críticas, mas que eu sempre me pego feliz por possuir, que é o fato de eu ser sensível. Eu sou sensível não só porque eu sou chorona, mas eu sou sensível também porque a vida ela me emociona. Eu vejo beleza na vida, eu vejo beleza em ser quem eu sou, eu vejo beleza em ter a família que eu tenho, eu vejo beleza nas relações que eu construo, onde eu busco sempre confiança e lealdade. Cara, tem tanta coisa linda acontecendo no mundo, tem tanta gente se transformando no mundo, e a minha profissão, ela me dá a oportunidade, ao eu começar a chorar, ela me dá a oportunidade de eu testemunhar o desenvolvimento das pessoas, de eu acompanhar de perto gente se transformando, gente lutando bravamente contra os seus medos, não contra no sentido de eliminá-los, mas de superá-los, de dizer para eles e para a origem deles que está tudo sempre bem. Então, quando eu penso que eu tenho essa oportunidade, esse privilégio, essa honra de observar pessoas crescendo, eu volto para a ideia de que eu sou muito corajosa, especialmente se a gente buscar a etimologia da palavra coragem, né? A própria Flávia Melissa já falou sobre isso. Esse é outro assunto sobre o qual vocês vão me ouvir muito falar. Flávia Melissa, que é uma pessoa que eu tenho grande admiração. A palavra coragem, ela vem do latim, de coraticum. Então, o prefixo cor
Um dos seus significados é coração, e Atticum é a ação que precede, é a ação da palavra que precede. Então, cor de coração, Atticum de ação. Então, coragem é agir com o coração. Não é lindo? Eu fico emocionada quando eu penso nisso. E eu fico emocionada principalmente porque eu não preciso construir isso nesse momento, sabe? Eu já tenho isso. Eu acho que eu já sou corajosa. E eu preciso apenas reafirmar a minha coragem. Uma das coisas que a minha terapeuta atual fala é para eu tirar a palavra acho do início das coisas que eu digo a meu próprio respeito, principalmente. Então eu quero dizer novamente o que eu disse. Eu não acho, eu tenho certeza que eu sou uma pessoa corajosa. E respira. E o que eu quero te dizer com isso é o seguinte, é que o medo, ele vai existir sempre. E ele tem uma função na vida da gente. E eu não estou falando isso para justificar os meus medos. Eu estou falando isso porque o medo, às vezes, ele serve para nos colocar em alerta. E às vezes a gente precisa estar em alerta, né? É como se você tivesse uma linha que é um contínuo de todos os sentimentos. E aqui no pontinho você tivesse a ausência do medo. E aqui no outro extremo desse contínuo você tivesse um medo absoluto. Então, um medo aqui no meio do caminho, no caminho de equilíbrio, ele serve para te colocar alerta e para te fazer agir, às vezes até, né? Para tomar uma atitude, às vezes até. Mas se ele passa desse limiar da saúde, ele vai te fazer fugir, ele vai te fazer paralisar, ele vai te fazer qualquer coisa que não seja funcional. Não funcional no sentido de não ter uma função, sempre vai ter uma função, mas que não vai ter a função de produzir saúde ou bem-estar ou uma ação positiva. Então, assim, quando te disserem se der medo, vai com medo mesmo, é verdade, vai com medo mesmo. E transforma o medo na compreensão, transforma o medo no entendimento daquilo que o medo está te dizendo. Então, por que você está com medo? O que esse medo pode te ensinar? E vai com fé, tá? Eu queria muito falar sobre isso, porque me identificar com esses medos e perceber que, apesar deles, apesar dessa identificação no sentido do reconhecimento de que eles ainda existem, ela não é uma identificação que me paralisa. Então, reconhecer isso foi para mim assim muito especial no dia de hoje. Eu queria muito compartilhar isso com vocês, tá bom? Eu não sei quando é que eu vou conseguir fazer uma live de novo, porque a minha internet realmente está uma tristeza. Mas eu espero que em breve a gente se veja ao vivo. Se não, eu vou postando vídeos aqui e vocês podem comentar aí embaixo, tá bom? Vocês podem comentar, fazer perguntas, que vocês quiserem, me sugerir livros, compartilhar esse vídeo, chamar seus amigos para curtirem a página, tá bom? Um grande beijo, fiquem bem, até amanhã.